Deus abençoe nós. Vamos ler Mateus capítulo 12, verso 30 ao 32. Mateus 12, 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mais uma vez, grande Criador, o Senhor nos dá a oportunidade de falar contigo, de transmitir sua palavra e de, ao mesmo tempo, através da inspiração, ouvir sua palavra. Fala em cada coração, mostrando a cada um de nós sua manifestação e o que temos que fazer no tempo desta manifestação. Ajuda-nos a ver sua simplicidade, onde tu estás escondido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O Espírito Santo é uma pessoa. Bem, vamos começar aqui no tempo de Cristo. Foi perguntado para o irmão Brana, na pergunta 45, parágrafo 289, perguntas e respostas sobre os selos. Bom, para começar, a gente tem que pedir a Deus graça para reconhecer onde o Espírito Santo está, em cada dia. Porque em cada época que o Espírito Santo manifestou, ele não foi visto porque ele era simples. Ele nunca foi um grande personagem. Ele sempre foi aquele personagem que não era conhecido. Por isso ele manifestou todas as vezes desta forma. E muitas vezes o Espírito Santo está em você. Tem hora que a gente tem certas ações que a gente diz, meu Deus, está faltando o Espírito Santo. Certas ações. E Deus está dando oportunidade para nós vivermos na terra, para podermos cumprir sua palavra e resolver esses problemas. E saber que enquanto a gente está aqui, a gente tem defeito, a gente falha. Não tem nenhum que não falha. Mas todos que falham, eles chegam ao perdão, à confissão. Falhar é uma coisa, não confessar é outra. É muito pior. O não confessar é pior do que falhar. Porque Deus te dá a oportunidade
Você falha, é um mortal, mas Ele está dando oportunidade de confissão, de você confessar o seu pecado. Quando você não confessa a Deus, a seu marido, a sua mulher, você deve chamar alguém que você tem pecado contra a pessoa. Do outro lado, você vê, a pessoa tem o Espírito Santo. Se você pecar contra ela, está pecando contra o Espírito Santo. Isso falando para o tempo que nós estamos vivendo, que a gente aprende na Bíblia que é diferente do tempo de Jesus. A manifestação de Deus em Cristo, que era Deus se tornando visível, Deus, o Filho, que era se tornando visível. O Pai você nunca vai vê-lo, porque o Pai é Espírito. É como o seu Espírito, você não vê, mas você o sente, você o tem. Se você não tivesse o Espírito, você não movimentaria, você seria um feto, um morto. Mas o que faz você ver que você tem o Espírito? Que você age, que você move. Então a vida espiritual também é assim. E o que mostrava que Jesus era Deus, era isso também. Porque suas ações declaravam que Ele era Deus. Seu testemunho declarava que Ele era Deus. Ele podia conversar com um ladrão e não roubar. Ele podia, quer dizer, ele não deixava ser influenciado pelo espírito do meio ambiente. Ele falava com a prostituta e não prostituía. É para isso que ele deu o Espírito Santo. Então a gente precisa sempre aprender que certas coisas que a gente faz, tem que declarar: eu não tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo é dócil. O Espírito Santo rejeita o mal. O Espírito Santo, para amar todos nós pecadores, precisou de ser a pessoa do Filho. Porque como Espírito ele é justiça, ele nos desintegraria, nos destruiria, mas ele nos ama. Deus nos amou através do Filho, do corpo. E é isto que quero que você, desde agora, pensa bem, que é blasfemar contra o Filho do homem, que era Jesus naquele dia, a manifestação do dia, Deus em carne. Blasfemar contra ele tinha perdão. Tem coisa que é incrível. E o que era Jesus? Deus encarnado. Tinha perdão. Por que tinha perdão? Era o período da graça. Era misericórdia, a porta da graça se abrindo para salvar os pecadores. Então, pecar contra o Filho do homem, que nós lemos aqui, tem perdão. Mas contra o Espírito Santo, agora já não é filho do homem mais. Porque aquele filho do homem, que era Cristo, veio no Pentecoste, o mesmo. É só aguardar, o mesmo que criou os céus e a terra, o mesmo que morreu na cruz, foi o mesmo que desceu no Pentecostes. E você tem que ver, lá no princípio ele era o Logos, que é a palavra, que é a teofania, no qual ele disse: haja luz, e houve luz. Aqui em Cristo, ele é carne, misericórdia, perdão. Você não, eles pecaram, hoje não tem jeito mais. Eles que pecaram contra, tinha perdão. Mas eles nem aceitaram o perdão. Quando foi para eles aceitar o perdão, sabe o que eles disseram? Caia o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. Quer dizer,
Deus estava dando perdão e eles pediram justiça, pediram castigo. Então guarde bem, os nossos dias são diferentes. Pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe perdoado. Era naquele dia. Era aquele dia que Deus estava em carne. Era aquele dia da misericórdia. Aquele dia do amor de Deus encarnado. Pecar contra ele tinha perdão. Agora, aquele mesmo Deus encarnado, ele se derramou na igreja e veio no dia de Pentecostes. Nós o conhecemos como Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre falou através de uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, porque ele fala através daquela pessoa. Deus do princípio foi assim. Deus falando. Quem falava era o Espírito Santo. Era conhecido como luz, logos, teofania. Era o Espírito Santo. O que era Jesus? Um corpo de carne. Mas como que ele foi conhecido? Filho, cordeiro, ovelha. Simples. É a forma dele ser conhecido. Agora chega o nosso tempo, é tempo que o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito Santo que deixou o Filho na cruz, que o Filho diz: Deus meu, por que me desamparaste? Era o corpo de carne falando ao Espírito Deus que estava dentro dele. Ele diz: é o Pai que está em mim quem faz as obras. Não é um pai à parte. Quem prega o que eu prego hoje só pode ser o Espírito Santo que está em mim. Eu mesmo não dou conta. Mas o Espírito Santo que mora em mim é quem faz estas coisas. O homem não faz nada. O homem é uma decepção desde quando nasce. Poucos dias de vida, diz Jó. E depois ele quer ser alguma coisa. Irmãos, quanto melhor vocês cantarem, mais humilde vocês devem ser. Quanto melhor vocês tocarem, mais humilde deve ser. Quanto melhor se pregar, mais humilde deve ser. Estou falando de quem tem ofício na igreja. Agora você pensa bem, nós os membros, quanto mais você ouve e obedece, mais humilde você deve ser, mais simples você deve ser. Ouvindo e obedecendo. Agora, ouvindo e não obedecendo, você não dá conta de alcançar humildade. Você tem que alcançar humildade através da obediência. É assim que sempre Deus fez. Tem que ser através da obediência. Você obedece, ele dá o Espírito Santo, está na Bíblia, creio que é Atos 5,32, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você talvez não pode dizer que tem o Espírito Santo por falta de obediência. Obediência é submissão. Obediência é sujeição a Deus. Se você não obedece a Deus, se eu não obedeço a Deus, então eu não tenho o Espírito Santo. Porque ele dá o Espírito Santo àqueles que lhe, não que me. Meus filhos podem me obedecer e não receber o Espírito Santo. O povo pode me obedecer, os obreiros podem me obedecer, mas não recebe o Espírito Santo. Mas Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. É obedecer a Deus. Obedecer a Deus é obedecer a palavra. É saber o que a palavra diz, você vai e cumpre. E o que não dá conta de cumprir, chega perto de Deus, chora para Ele, que sempre o perdão está ali. Quando você não dá conta, pode chegar perante Deus.
Se eu te perdoo, pensa bem, Deus, eu que não valo nada, eu te perdoo. Pensa bem, Deus, pensa você. Eu estou achando que você está pensando que você vale alguma coisa, porque você escutou eu falando que eu não valo nada. Me parece que você acha que você vale alguma coisa. Me esqueça a quantia. O irmão Branham diz que parece que nós valemos 68 centavos de $1. Aí você, isso falando de corpo, de carne. E dentro desse corpo, dessa carne, está a exaltação, está a humilhação, mas também está a submissão. Se você tomar um espírito errado, você se exalta. Se você tomar o espírito certo, você se humilha. A maioria, a gente não pode pregar bem que exalta. A gente não pode cantar bem que exalta. A gente não pode tocar bem que exalta. Acha que a gente é. E a gente tem que aprender que não é. Você não pode ser um bom mecânico que você acha que já é bom. Por isso tem que dar errado num carro para você pensar. Eu pensava que eu era bom. Não dei certo naquele carro. O sapateiro, então, diz, eu sou um bom montador, tem que errar um dia no par, perder um pé de sapato. E pensava que eu era bom. O pedreiro tem que fazer uma esquina torta para ele cair em si. Eu pensava que eu era um bom pedreiro. O azulejista tem que assentar um azulejo errado uma hora para ele cair em si. E são coisas que acontecem para cair em si, que não é nada. E que o seu valor é 68 centavos de dólar. Dá R$2 e pouco, não dá R$3. Mas aí dentro tem uma coisa preciosa que vale mais do que o mundo. A sua alma vale mais que o mundo inteiro. Agora, esta alma, ela se sujeita a Deus. Esta alma obedece a Deus. Essa carne geme para obedecer a Deus. Mas essa alma, ela obedece a Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Então, a alma quer fazer a vontade de Deus. A carne quer fazer a vontade da carne, do mundo. E nós continuaremos com esta luta até o arrebatamento. A hora que deu o arrebatamento, aí nós estamos livres. Aí, livres estou. Mas enquanto você estiver aqui, você tem que lutar contra o mal que te persegue, contra a natureza ruim que você tem. Irmão Branham tinha algo difícil nele, e ele lutou contra aquilo. Ele diz, mas eu sei quando eu recebi o Espírito Santo. Foi como uma chuva que caiu sobre mim. Houve uma mudança de vida. O dia que aquela mulher zangou com ele, diz, vocês americanos são assim mesmo, vocês entram no terreno dos outros. E falou coisas baixas para ele. E ele diz, se isso fosse há anos atrás, seria diferente. Quer dizer, você tem uma marca, uma estaca, onde você recebeu o Espírito Santo e para trás o que você era. E dali para cá você sujeita, você submete, você apanha e você vira o outro lado. É do Espírito Santo para cá. Mas do Espírito Santo para lá, te bate, você bate também. Fala contra você, você fala contra ele também. É uma estaca para lá. E não recebeu o Espírito Santo ainda. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Mas tem hora que nós temos que nos envergonhar de pensar assim, o Espírito Santo é eu? Porque ele é uma pessoa. Você tem que pensar nisso. A hora que você está bem espiritualmente, você diz, graças a Deus, o Espírito Santo está bem comigo.
Mas a hora que você vê a coisa errada, você diz, graças a Deus, que Ele tem misericórdia de mim, porque eu não estou bem com Ele. Ele está bem comigo porque Ele me perdoa, Ele me salva, mas eu sempre fazendo coisas que o desagradam. Esse é o problema do ser humano. E reconhecer que dentro de você existe uma pessoa eterna. O Espírito Santo é esta pessoa. Ele está dentro de você. Ele sente, ele fala, ele geme. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme dentro de nós. Quando nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, como que o Espírito Santo pode interceder por mim se ele não está dentro de mim? Não existe um Espírito Santo intercedendo por ninguém do lado de fora da pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele está dentro da pessoa. Ele é uma pessoa eterna dentro da pessoa mortal. Isto é o que era o Pai e o Filho. Você não pode chamar, como a Igreja Católica chama, Jesus o Filho eterno de Deus. Não existe isso. Não existe Filho eterno. Filho já diz que é filho. Filho teve um princípio. Filho nasceu. Mas Jesus não é o Filho eterno de Deus. Jesus é o eterno Deus manifestado como Filho. É tão diferente. Agora, a gente precisa cada dia aprender. Eu quero aprender e quero te ensinar sujeição, submissão, humildade. Ninguém vai no rapto se não tiver submissão. Eu não sei se a gente clareia mais para vocês um pouquinho. Eu não sei se clareia. Nenhum homem vai no rapto se ele não ama a sua mulher. Vamos clarear, né? É bom assim. Nenhuma mulher vai no rapto se ela não sujeita seu marido. É bíblico. Marido, amai vossas mulheres. Não, então eu não amo. Então eu não vou no rapto. Mulheres, reverencie o seu marido. Não, eu não vou reverenciar ninguém, não. Não vai no rapto. Isso é claro. Igreja. Vamos partir para a igreja. A igreja que não reverencia a Cristo. Cristo o que é? A palavra revelada do dia. A igreja que não reverencia a Cristo, ela não vai no rapto. O pastor, que é o homem, que não ama a Cristo, a palavra do dia, ele não vai no rapto. Eu acho que já está bem esmiuçado, porque eu não estou aqui apenas para preencher horário, nós não viemos aqui para preencher tempo, nós estamos aqui para aprender submissão. Senhor, o que eu tenho que fazer para ser o melhor cristão? Uma melhor cristã. O que eu tenho que fazer? Ele vai dizer para você simples coisa: sirva como eu sirvo. Ele, sendo Senhor, nos serviu. Ele diz assim: eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façai vós também. Saber dessas coisas, quantos anos faz que nós sabemos? Desde 73, que foi quando eu comecei a aprender que tinha que lavar pé. Um irmão lavar o pé do outro, tomar ceia com pão asmo, com vinho forte. E tomar ceia com vinho forte não me faz ficar bebendo vinho dentro de casa. Entendeu? Que o problema das pessoas é tomar a ceia com vinho forte, já compra um garrafão. E fala, aquela da igreja é a ceia do Senhor. Agora, essa de casa é a minha. E aí você encontra uns irmãos pau d'água. Uns bebum. Não é assim, não.
Eu só tomo vinho no dia da ceia, na hora da ceia. Eu não tenho nenhum verme, nenhuma lombriga que faz cócegas, com vontade de beber um copo de vinho. Eu não tenho. Agora, se você tem, você já bebeu na vida, então é perigoso. É perigoso. Talvez ainda ficou um vermezinho aí ainda, de querer fazer essas coisas. Porque é uma limpeza, o Espírito Santo faz uma limpeza. O irmão Branham foi chamado, ele era um nazireu de Deus, como os nazireus, não bebia álcool. E até do Velho Testamento nem cortava o cabelo, que era nazireu, como Sansão. E quando cortou o cabelo, ele perdeu o poder. Mas se você acompanhar ele, por que ele perdeu o poder? Não foi tanto porque cortou o cabelo, mas foi porque ele deu lugar para a mulher. Deitou no colo da Dalila, escutou a Dalila. Se ele não tivesse deitado no colo da Dalila e escutado a Dalila, ele era aquele Sansão que matava 1000 filisteus com uma queixada seca de jumento. Mas deitou no colo da Dalila, colo de mulher, nananenê. Não, olha, estou falando de Sansão, não estou falando dessa coisinha esquelética. Você me entendeu? Estou falando de Sansão. Sansão era um homem de poder, Sansão era um homem de fé, Sansão era um nazireu, um escolhido por Deus. Mas o dia que ele deu a cabeça no colo de uma mulher, que o irmão Branham ensina o que fez Sansão, deu o poder para Deus e o coração para a mulher. E quando isso acontece, talvez você venha aqui também dar sua cabeça para Deus, mas nunca dê o seu coração. Se você der o coração para Deus, é Ele quem vai te dominar, Ele quem vai me dominar. Meus pensamentos serão seus pensamentos, minhas ações serão suas ações na minha vida, porque eu dei meu coração. Agora, você dá a cabeça, da sua força, não vai adiantar nada. Você vai ser uma pessoa destruída. Você vai ser uma pessoa incapaz. E muitas vezes a gente pergunta, por que eu estou na igreja 50 anos e eu ainda não mudei? Porque eu nunca dei o coração para Jesus. O que é chamado em todos os apelos, levanta a mão e aceita Jesus. Eles não dão o coração para Jesus, eles dão a cabeça. Mas Jesus não trabalha na cabeça. Na cabeça você tem, na verdade, duas forças que trabalham na sua cabeça: a carnal e a espiritual. Mas no seu coração, na sua alma, Ele quer ter controle. E quando Ele está na alma, Ele subjuga o corpo. Quando Ele está na alma, Ele muda a nossa natureza. Nossa natureza é mudada. Não fique satisfeito com a vida que você leva. Diga para Deus, quero ser melhor. Mas não quero ser melhor para me aparecer. Quero ser melhor para saber ser mais humilde. Quero ser melhor para saber sujeitar mais a sua palavra. Sujeitar mais até minha irmã, meu irmão. Diga, mulher, meu marido. Marido, diga, minha mulher. Ah, mas está escrito lá que é diferente, pastor. Mas tem hora que para você manter seu lar, manter seu casamento, você tem que parar um pouco, ficar quieto. Deixar ela fazer o que tem que fazer. E você a avisa que ela está fora do lugar, aí Deus vem e cobra. Você não. Você quer manter ali, tem que me ouvir, tem que me obedecer. Tem nada. A pessoa tem que ter aquilo dentro dela. A igreja não tem que obedecer a Deus, ela tem que ter Deus dentro dela, para que ela possa ser sujeita a Deus. Pedro diz que a mulher carrega o marido
dentro dela. São Pedro, primeira carta, capítulo 3. A mulher carrega o marido no interior. Então, onde ela vai, não fala que o marido carrega a mulher, mas assim mesmo nós podemos falar que carrega. Mas a Bíblia diz que é ela, porque é a igreja que carrega Cristo. Cristo é o cuidador da igreja, é o orientador da igreja, mas quem carrega é a igreja que carrega Cristo no seu interior. Isto é, mudei de vida, mudei de natureza. Não é mudei de igreja, não. Não é mudei de pastor, não. Tem muitos crentes que mudam de pastor, mas não mudam de vida. Tem uns que mudam de marido, mas não mudam de vida, não vai adiantar nada. Quantas pessoas mudaram de mulher, mas não adiantou nada, porque tinha que mudar de vida. Amém. Bom, eu gosto muito destas coisas. Vou fazer esta leitura já repetida, que eu já li várias vezes. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, 45, que é a pergunta, e já vem a resposta no 289. Perguntas e respostas sobre os selos. Se Deus é uma só personalidade, então como poderia falar consigo mesmo no Monte da Transfiguração? Segundo Mateus 17. Acabamos de explicar isso. Quero perguntar-lhe acerca de quando Jesus orou ao Pai. Irmão, você é sentado aqui, você tem o Espírito Santo? Agora, para saber essa pergunta, tem que ter o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Não é assim? Aí ele diz, põe-se de pé. Você diz que tem o batismo do Espírito Santo? Aí ele diz, eu também. Agora, que é isso? Eu não digo que tenho poder em mim para abrir estes mistérios, nem eu para pregá-los. Nem tampouco tenho poder para curar os enfermos. É só Deus. Creio que você é um ministro, ele já está falando com uma pessoa. E vem do estado de Arkansas, verdade? Agora você tem o chamamento para pregar o Evangelho. Você foi criado num rancho e não sabia nada disso. Porém, algo lhe diz e induz a pregar o Evangelho. Note que o William Branham diz, você foi para o seminário, estudou, formou e aprendeu a pregar. Diz, não, o Espírito Santo. Você foi criado e algo lhe induz a pregar o Evangelho. Isto é, uma chamada interna que você tem por uma aprovação divina. Você mesmo não reclama ser nada. Está certo? Você mesmo, como um pregador, não reclama ser nada. Porém, isso em você é outra pessoa chamada Espírito Santo. Não é você, porque você não dá conta, eu sou a pessoa Osmar. Põe o seu nome aí. Agora, o que faz eu pregar o que prego é outra pessoa dentro desta pessoa. É o Espírito Santo. Muito bem, agora ele não é a terceira pessoa. Vocês mentem dizendo que ele é a terceira pessoa, porque vocês não têm revelação. Como que uma terceira podia gerar uma segunda? A terceira pessoa geraria uma quarta. Agora a Bíblia diz que Maria concebeu do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é a terceira pessoa, ele é a primeira e única pessoa. Ele é a primeira. Só que você só o vê como pessoa porque ele manifestou numa carne. Ele veio no Filho. E o Filho diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Espírito Santo. Porque tem hora que você também quer ver o Espírito Santo. Nós queremos ver o Espírito Santo na nossa mulher, nos nossos filhos. Nossa mulher quer ver o Espírito Santo em nós. Nós queremos ver o Espírito Santo na igreja. Os músicos, cantores, diáconos,
tesoureiro. Mas eles querem ver o Espírito Santo no pastor. A gente tem que querer ver o Espírito Santo nos outros, mas que os outros vejam na gente. Quando você vê o Espírito Santo em alguém, você respeita aquele alguém. Agora você não vê lá uma sombra de luz, ou uma luz, você não vê uma coluna de fogo. Não, você vê uma mudança de vida. Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vai na igreja, respeita a Deus, ama a Deus, está fazendo de tudo para viver a vida correta, crê na mensagem da hora. Você não pode dizer que tem o Espírito Santo crendo na mensagem dos Estados Unidos. A mensagem hoje não é dos Estados Unidos. Você tem que crer na mensagem da hora. Essa mensagem dos Estados Unidos não tem. Novo nome Brana, os Estados Unidos não tem. Deus encarnado, os Estados Unidos não tem. Se hoje fala alguma coisa, mas eles não têm. Então você está precisando receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, diz o profeta, que é a mensagem do dia. Aí alguém diz, então é lá do profeta. Meu filho, a mensagem do profeta foi para os Estados Unidos. E ele terminou a sua mensagem e tinha uma geração para passar depois dele. Ele falou da geração. Estou falando uma, porque ele falou, cada ungido fala da geração que virá. Ele falou da geração que viria. E ele não estaria para julgar esta outra geração. Geração é 40 anos. 60 em 1960, mais 40, 2000. A geração de William Branham era aquela que ele pregou os selos, os trovões, o novo nome, não foi entendido. Ele vai julgar aquela geração dos Estados Unidos que ouviu ele pregar no tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana, e não entenderam. E ele mesmo diz, vocês não estão entendendo o que está sendo pregado nesta semana. Ele sabia disso porque era o Espírito Santo, uma pessoa. E você vê a pessoa externa, mas o exterior está revelando a pessoa interna. Amém? Então, muito bem. Agora, esse Espírito Santo mora por dentro, verdade? E você lhe fala. Você ora a esse Espírito? Muito bem, obrigado. Agora o entendem? E aí ele continua dizendo, é como foi ali com Jesus em São João 3, quando disse isto, e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Olha o que Jesus estava falando. O Filho do homem que está no céu. E ali estava de pé, em frente a eles, falando-lhes. E está dizendo o Espírito, o Filho do homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. E era ele, o Filho do homem, que estava na terra. Eles não podiam entender. O Filho do homem que está no céu. E ali estava de pé frente a eles, falando-lhe, que resposta tem você para isto? Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, 292, tradução de Goiânia. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Esta é a revelação. Como que vocês, dualistas na mensagem, dizem que Jesus foi uma pessoa, o Pai outra? Vocês nunca creram na mensagem do Espírito Santo que foi derramado na América do Norte? Creriam vocês no Espírito Santo derramado na América do Sul? Vocês nunca viram o Espírito Santo pregando através do 7º anjo? Veriam o Espírito Santo pregando através de João? Não pense que eu estou falando a meu respeito. Estou falando a respeito do ministério. O Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem mostrou que, para nós, mostrou claramente que Brana é o novo nome. E o Espírito Santo mostra através do quê? Da Bíblia.
O sétimo ano, nos dias do sétimo anjo, é ele que revela todas as coisas. Ele que diz haja esquilo e ouve esquilo. Ninguém pode falar haja se não for Deus dentro, o Espírito Santo dentro. O Espírito Santo é uma pessoa, mas quando eles perceberam que o Espírito Santo era uma pessoa na pessoa de William Branham, que era a pessoa eterna de Deus, na pessoa humana de William Branham. Como eles poderão ver o Espírito Santo? Irmãos, se em William Branham, fazendo milagres, curando enfermos, ressuscitando mortos, eles não viram o Espírito Santo ali, como que eles podem ver o Espírito Santo aqui, só comendo o livrinho? Hein? Como que eles vão ver o Espírito Santo aqui? Se os americanos não puderam ver o Espírito Santo revelando a palavra, como eles veriam o Espírito Santo comendo a palavra que foi revelada? Eles não podem ver, isso não é para eles. Amém. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Tem mais uma paciência um pouquinho comigo aí. 229, como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu estou pregando para um povo que crê num profeta. Eu não estou pregando para quem não crê em Bíblia, porque se você crê na Bíblia, você tem que crer que Elias já veio. Elias já veio, agora. Aquele Elias que Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas, não foi João Batista. Ele falou aquilo depois que João morreu ainda. Elias virá. Quando ele diz assim, porém vos declaro que Elias já veio, aquele era João Batista. Mas aquele versículo anterior, 17:11 de Mateus, ele está dizendo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Naquele tempo não tinha nada caído ainda. A coisa caiu durante as eras. Tinha que vir um Elias para restaurar depois das eras. E por isso eu te digo, eu conheço este Elias através da mensagem. Eu nunca andei com ele, nunca fiquei com ele fisicamente, mas conheço sua mensagem. O pouquinho que conheço deu para ver que era Deus operando nos Estados Unidos. E o pouquinho que tem hoje, eu quero ver se dá para você ver que é Deus operando, não Beelzebu. Chamaram a operação de Deus em Jesus do quê? Beelzebu, o maioral dos demônios. Agora Jesus falou assim, se com o ramo verde, que era ele, ramo verde, eles fazem isto, o que será do ramo seco? Eu, Brana, Pedro, Paulo, o que será do ramo seco? Se com o verde, que era Jesus, eles falaram contra, disseram que era Beelzebu, o que diriam quando Pedro pregou? O que diria quando Paulo pregou? O que diria quando Brana pregou? O que dizem quando João prega? Vou repetir, gosto de deixar essas coisas bem fixas, porque para os crentes da mensagem, porque no dia do juízo, nós vamos encontrar um com o outro. Se eu tiver errado, você vai me julgar, e se eu tiver certo, a palavra que prego vai te julgar. Vocês da mensagem, sabichões da mensagem, puladores, gritadores da mensagem, escute o que o William Branham diz, pulam e gritam e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. E os trovões foram revelados nos 7 selos. E vocês continuam pulando e gritando. E o povo ainda bate palma, ovaciona esse tipo de pregador, porque são cegos. É um pastor cego e um povo cego. William Branham diz, pula e grita e não recebe nada. E eles não estão vendo que pula e grita e não recebe nada. Sabe o que eles recebem? Mudança de esposa. Elas recebem troca de maridos. É o que eles estão recebendo. Mas não recebe nada, porque não recebe a revelação. Pula e grita e não recebe a revelação. Pula e grita e não sabe qual é o novo nome. Mesmo o Branham falando, a HM faz parte. Quando você tem uma coisa de perguntas assim, aí você diz, a HM faz parte. 3 pontinhos.
Complete agora, por favor. Não dá para completar, não sabe completar. O que Jesus disse? Eu, pontinho, complete. Simples, né? Vou lá na Bíblia. Eu e o Pai somos um Deus certo. Sabe completar? Por que não sabe completar? HM faz parte do nome de Deus. Complete então. Porque a HM é parte. Mas complete. Gran não é porque é 6 letras. Tem que ser Bran. E aí você vem com a própria mensagem do William Branham. Uma carta ao irmão Liveio, que ele deixou claro, 28 e 29, mostrando claro para nós. Sabe o que significa Bran, irmão Lee? Perfeito, perfeição. Meus irmãos, eu não estou pregando a mensagem minha, estou mostrando para vocês que isso aconteceu, que foi pregado. O que nós estamos hoje respondendo também a estas respostas de perguntas que são feitas e que estão em reticências e que você tem que completar estas perguntas. Nós estamos só completando e você não pode completar sem Bíblia. E a Bíblia diz que teria o novo nome dentro das 7 eras, não no céu. Me mostre na Bíblia que é lá no céu que nós vamos ter novo nome. Me mostre. Eu tenho Abraão, que é um tipo da noiva, Abraão, que ele foi mudado o nome antes do filho Isaac nascer, que o William Branham disse que o filho Isaac é Jesus vir buscar para levar-nos para a glória. Já vai com um novo nome. Mostra-me, você acha que é no céu? Só prega que é no céu, mas não mostra. Quando eu prego para você que você tem que tomar a ceia aqui, natural, até que nós chegarmos naquela grande ceia no céu. Agora, toma as mensagens reveladas de William Branham e vê se você encontra casamento no céu. Eu tenho que dizer, as mensagens de 63 a 65, casamento no céu. Ele vai te mostrar, o casamento é feito na terra, pelo Filho do Homem, esse ministério no profeta, que quem pecar não tem perdão. Não foi quem pecasse contra Jesus tinha, mas quem pecar hoje contra o Espírito Santo, que é uma pessoa, no humano chamado Branham, não tem perdão, e revelou o mesmo ministério chamado Filho do Homem, São Lucas 17, 26 a 30, São Mateus 24, 37 em diante. Por que as pessoas não veem essas coisas? Você fica parecendo um doido gritando. Eles não vêem nada da Bíblia, está na Bíblia, mas eles não vêem, está na mensagem, mas eles não vêem o que está na mensagem. Só são igrejeiros, dizimadores, ofertadores, igrejeiros, não falta da igreja, não falta de um culto, vem de manhã no culto dominical, vem à noite, durante a semana, e não entende o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem na igreja, faz suas ofertas, paga os seus dízimos, que é o correto da Bíblia, e não sabe que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome, e este nome é Branham. Pula e grita e não recebe nada. E vocês, membros, vocês são culpados de ovacionar esses pastores e de pagar seus dízimos a eles também. Vocês são culpados. Porque vocês ouviram a mensagem. Não tinha essa mensagem até o ano 2000. Mas depois do ano 2000 essa mensagem apareceu. E a bíblica, você não tem como sair fora disso. Vou repetir, tenho que encerrar, né? Tem 2 parágrafos para me encerrar, eu já estou menos de 10 minutos. Como fui com Moisés, assim serei contigo. 229. Estamos buscando a Josué para este dia.
Eu pergunto assim, quem é esse Josué, irmão Brana? O qual é o Espírito Santo, para nos guiar à terra. Ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito, tem que ter uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele está falando através desta pessoa. Precisamos do Josué, o qual é o Espírito Santo. E quem era o Josué? Era Brana. Naquele dia, o Josué era Brana. Quem foi que viu a terra prometida? Josué, Calebe, e creu. Quem foi que viu os trovões revelados? O nosso Josué, Brana. Porque ele tinha os dois ministérios. Ele tinha o ministério de Moisés, tirando nós das denominações, e o ministério de Josué, para poder mostrar para nós que a terra prometida é o batismo com o Espírito Santo. Esta é a Canaã que o crente tem que entrar. São os trovões, os selos revelados, o novo nome. No tempo dele, ele não pôde nos introduzir lá, porque o Espírito Santo diz para ele, não diga a ninguém. Mas eu quero falar mais é dele. Hoje tem se cumprido essa escritura, porque isso daqui finaliza, irmão. 135. Hoje tem cumprido essa escritura. Aquele que pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, que era Jesus. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, que também é o Filho do Homem, no entardecer, no outro tempo, não terá perdão, nem neste século, nem no porvir. Foi Jesus quem falou, nós acabamos de ler. 135, hoje tem se cumprido essa escritura. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, porque ele ainda não havia morrido. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Agora, pensa bem, viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Sabe quem fez o que Jesus fez, e mais do que Jesus fez? Não foi Pedro, não foi Paulo, não foram os pentecostais em 1900. Sabe quem fez? Foi o ministério do Filho do Homem outra vez, no entardecer. Escuta aqui. Porém, algum dia viria o Espírito Santo. Se você soubesse que a vinda do Espírito Santo foi quando ele estava pregando num homem chamado William Branham, e faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso, nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Gente, povo da mensagem, isso aqui é claro, vocês vão ser julgados por isso. Isso é claro. Esse ministério do Filho do Homem, ele mostrou que é nesse dia presente. Você não vai ser perdoado nem neste século, nem no porvir, porque você fala contra o Espírito Santo nesse dia que revelou os trovões. Brana falou, mas João tinha que comer para mostrar o que ele falou. E você tem que crer na Bíblia, crer no que o profeta falou. E quando você não toma o que o profeta revelou, você blasfema, você fala contra. Quantos já vieram aí falar, Brana não é novo nome, quem crê em novo nome Brana é do diabo. Pensa bem, sabe quem fala isso? Não é assembleano, não são pentecostais. Sabe quem faz essa blasfêmia? É crente da mensagem, pastores da mensagem. Agora, para você que pula e grita, assim diz o Senhor, no que eu estou lendo, assim diz o Senhor, não sou eu, assim diz o Osmar, não, assim diz o Senhor, que você não vê Deus no tempo presente, você não vê o Filho do Homem manifestado em William Branham, e vindo até aqui com esta mensagem, comendo o livrinho, você não vê, o seu pecado não tem perdão, nem neste século 21, que você já é do século 20, século 21, você está vivendo em 2 séculos, são pessoas que viveram em 2 séculos, século 20, século 21,
mas não tem perdão nem no porvir. Isso é o que disse Jesus no amanhecer. Isso é o que disse Brana no entardecer. Isso é o que digo quando como este livrinho. Se falar uma só palavra contra, não será perdoado, nem neste mundo, nem no que vem. As pessoas pensam que é falar contra Pedro. Aquele dia de Pedro, mas era a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Quando alguém blasfemasse contra o Espírito Santo, era quando o Espírito Santo estivesse manifestado num profeta que é filho do homem. Um profeta é filho do homem. Deus no profeta. Ele não pode ser filho do homem se ele não for profeta. Ele é um profeta e filho do homem, como foi Cristo em William Branham. William Branham diz: eu não sou o filho do homem, porque ele não era Jesus Cristo. É fácil você entender. Mas ele realizava o ministério do Filho do Homem. E vai na Bíblia, procura para você ver se os dias do Filho do Homem não é no entardecer. Os dias do Filho do Homem é nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Foi tudo nos Estados Unidos. E nós estamos aqui encerrando esses dias. Que Deus nos ajude. Obrigado, Senhor, por mais este momento de podermos ouvir a sua palavra, que é bem melhor do que esquematizá-la, prepará-la. Eu creio que é bem melhor, me sinto bem melhor desta forma, Senhor, do que tudo que eu preparei durante o dia que não serve para agora. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou, e ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol, e mandou a chuva, e aos lavradores ele arrancou. Ele esperava que ela desse uva, só ervas daninhas que nela encontrou. Farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, e toda essa plebe eu destruirei. Zambujeiro que sempre foi bruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na mão de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que disse. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aquele não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, já foi plantada no meu coração. Farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei.
derribai seus muros com a sua sede, toda essa febre eu destruí.